Seção de Investigação de Crimes Violentos da Delegacia do Riacho Fundo. Leônidas de Almeida, correto? Positivo. Qual a matrícula do senhor? 59553/5. O senhor conheceu o acusado Clayton Gotelli e a vítima Leonardo da Cruz em razão dos fatos ou já os conhecia antes disso? Em razão dos fatos. Vou compromisso ao senhor, se eu tenho o dever legal de dizer a verdade sobre pena de incorrer nos crimes de falso testemunho. Doutora Thaís está falando. Bom dia, policial. Tudo bem? Tudo. Então, estamos aqui apurando um homicídio qualificado que Clayton teria praticado no dia 13 de março de 2023 contra a vítima Leonardo, morador de rua. Esse homicídio foi praticado próximo ali à conveniência Bodega, no posto Pistão, no antigo posto Melhor. O senhor participou das diligências investigativas desse caso? Sim. Pode narrar para nós como os senhores... Sim. Na época dos fatos, eu recebi uma admissão no inquérito 172 de uma pessoa que tinha sido lá, relatado de uma pessoa que tinha sido socorrida ao Leonardo, né? Do Neguinho Tocantins, tinha sido socorrido ao Hospital Regional de Taguatinga, vítima de traumatismo crânioencefálico. E aí, quando eu recebi a missão, vi que, dentro do inquérito, tinha um relatório já de um policial que falava que o Tocantins teria sido socorrido na QS9, o posto melhor da época, salvo engano. E aí, de posse dessas informações, eu me dirigi até o posto inicial, o posto de abastecimento. Para nossa surpresa, não ficava na área da 12ª Delegacia de Polícia. No caso, vocês foram acionados em qual momento? Porque o fato foi dia 10 de março de 2023. Vocês foram acionados ainda na madrugada ou no dia seguinte? Nós somos acionados. Esse é um inquérito que ele estava tramitando na delegacia, estava sem autoria. E quando eu recebi a ordem de admissão, já no ano de finalzinho ali de 2023, começo do ano de 2024, salvo engano. Então, das diligências iniciais ali, o senhor não participou? Não participei de nenhuma diligência inicial. Tá, eu só queria entender para saber se o policial que recebeu inicialmente chegou a verificar câmeras, essas questões. Sim. Aí o que ocorre? De posse dessas informações, quando eu vi que ele havia sido socorrido para nesse posto, eu fui até o local. Chegando ao local, lembro que eu falei com o gerente a respeito do fato, que tinha tido uma pessoa que foi vítima de espancamento e ele teria sido socorrido ali. Ele falou, olha, não trabalhava aqui na época dos fatos, mas tem uma pessoa, salvo engano, o nome de Guilherme, que ele trabalhava aqui na época dos fatos. E aí, de posse dessas informações, ele me apresentou o Guilherme e me recordo que o Guilherme relata, realmente ocorreu essa situação aqui, foi eu que socorri, eu que chamei o bombeiro, né, o SAMU, e aí eu faço uma entrevista ali no local com ele. E aí eu me recordo que ele diz assim, olha, eu não vi o autor porque ele passa próximo à cerca, atrás lá do posto de gasolina, mas ele passa e aí, nesse momento, ele relata, né, que realmente o rapaz o Leonardo teria sido agredido, ele socorre, mas que ele se recorda de uma pessoa. Essa pessoa, testemunha sigilosa, que está aí nos autos, essa pessoa falava com o Cleiton, que está aí, para que ele não agredisse, né, e pedindo para que ele se afastasse. De posse dessas informações iniciais, voltei à delegacia. Essa testemunha Guilherme falou para o senhor como foi essas agressões? Se a vítima estava dormindo, se foi paulada? Sim, a vítima estava dormindo, foram pauladas, só dando pauladas, né? E a vítima estava dormindo. Só que, inicialmente, o Guilherme, ele não vê a pessoa do Cleiton. Ele não me diz quem era a pessoa do Cleiton. Ele só narrou o fato. E aí ele diz o seguinte, olha, policial, tinha uma pessoa lá, que o apelido dela,
né, e ele relata o apelido, que é dessa testemunha sigilosa, que estava no local, e ele lembra que ela pede, né, para que o Cleiton não fizesse isso. De posse dessas informações, eu verifiquei, ele me deu informação de que houve um outro crime na frente. Ele chegou a te falar se essa testemunha chegou a tentar impedir o autor? Sim, ele relata, ele dá ali detalhes, né, de como foi a circunstância, tinha mais outras pessoas, e aí, de posse dessas informações, eu tento o quê? Identificar todas aquelas pessoas que ali estavam. E aí eu me recordo que eu voltei para a delegacia de posse das informações que o Guilherme me forneceu naquele momento, né? Eu verifiquei que aquela pessoa se encontrava, no momento, reclusa, lá no presídio feminino. Essa que seria a testemunha que teria tentado impedir, que estaria ali com outras pessoas. De posse dessas informações, então, eu vou até a delegacia, faço uma consulta ao sistema Milênio, sistema de ocorrências da Polícia Civil, e verifiquei que aquela informação que o Guilherme havia falado, ela era verídica. Por quê? Porque ele falou, ela cometeu um crime. Aí, de posse dessas informações, eu levantei qual foi o crime que ela cometeu, vi que ela estava reclusa no presídio do Distrito Federal. De posse dessas informações, eu fui até o presídio, marquei, né, de trazer ela até a delegacia para ser ouvida pela autoridade policial. Mas, antes disso, eu peguei essa testemunha e levei até o local. Para quê? Para que a gente fizesse a ressignificação do local do crime. Por que disso? Porque, pelo lapso temporal, nós não tínhamos mais imagens, né? Quando eu analisei o inquérito, pelo lapso temporal, já tinha passado mais de 9 meses, 8 meses da situação, e nós não tínhamos câmeras ali, então eu levei ela até para fazer a ressignificação. Para minha surpresa, lá no local, ela pediu que eu retirasse ela dali, que ela ia conversar comigo a respeito dos fatos. E aí ela conversou comigo lá na delegacia, de posse das informações. Ela falou ali com outras pessoas, ela relata com quem ela estava ali no local. Aí ela fala que tentou impedir, que o rapaz, o Leonardo, estava deitado, que Cleiton chegou e desferiu as pauladas na cabeça do Leonardo, vulgo Tocantins, e que o Cleiton, né, seria ali traficante de drogas. Levantei as ocorrências do sistema Milênio e verifiquei realmente que Cleiton tinha passagem por tráfico de droga, violação do domicílio, tudo naquela região ali, Areal, Arniqueira, Taguatinga Sul, próximo ali ao albergue. Né? Ela chegou a mencionar se ele era uma pessoa temida na região? Ele era uma pessoa temida na região, tanto é que quando eu vou fazer a ressignificação de local de crime, quando eu trago ela lá do presídio e chego até o posto de gasolina, ela pede imediatamente que eu retire ela dali, porque ela não poderia ser vista ali naquele local com a polícia. Né, com a polícia. E aí, levo ela para a delegacia, e aí ela me relata, ela diz para mim com quem que ela estava, ela relata que tentou impedir, né, que ele batesse no Tocantins. Nesse relato, ela diz que houve uma situação mais cedo, né, entre outros moradores de rua ali, que não o Leonardo, e o Cleiton, né, passou a desferir, já na parte da noite, passou a desferir as pauladas no Tocantins, que estava dormindo, ele nem viu a circunstância, estava dormindo lá próximo à conveniência. De posse das informações, eu colhi mais uma informação através dela. Eu me lembro que ela falou que estava acompanhada da Kátia. A Kátia é uma pessoa moradora de rua, usuária de droga, não tinha condições nenhuma de ser ouvida, mas a gente identificou ela, levou ela até a delegacia também. Não dizia coisa com coisa, mas a gente identificou. Falou também de uma pessoa de apelido Queimadinha, depois eu identifiquei, essa pessoa foi vítima de violência doméstica, acabou morrendo na Samambaia. Falou de uma outra pessoa que estava lá no local, eu lembro que a gente fez consulta,
verificou que essa pessoa estava fazendo tratamento para se livrar das drogas no estado de São Paulo, e as outras duas pessoas eu não consegui identificar, até pela circunstância. Por quê? Porque Cleito, ele era uma pessoa temida na região ali, aquela região do Areal, ali era uma pessoa temida, envolvida com tráfico de droga, não só ele, mas a própria família, ex-mulher, filhos, tudo envolvido com tráfico de drogas. Então, os outros moradores de rua tinham medo dessa circunstância. De posse de mais uma informação, passado já por essa testemunha sigilosa, foi possível identificar uma testemunha que presenciou o fato, que presenciou o momento em que ele agrediu o Leonardo. E aí, por posse dessas informações, eu cheguei a essa segunda pessoa, testemunha sigilosa, e ela relata, ela dá as características, tudo, apresentei o fato à autoridade policial, e aí ela relata a dinâmica, como que de fato ocorreu, identifica, faz o reconhecimento da pessoa do Cleito, né, de tal forma que, com absoluta certeza do que foi feito na investigação, a gente hoje pode apontar o Cleito como autor, de fato, do homicídio que vitimou aí a pessoa do Leonardo, vulgo Neguinho, vulgo Tocantins. Leonardo era uma pessoa moradora de rua, não usuária de drogas, e que havia saído de casa numa situação de Maria da Penha. Maria da Penha. Eu estou bem, sim. É porque em 36 anos de polícia, posso afirmar para vocês, os crimes mais graves que eu já presenciei, assim, durante as investigações, né? Então, convivo com isso há 24 anos, e é muito difícil a gente perceber, a gente trabalhar essa situação. Gostaria de estar trazendo aqui provas mais técnicas para vocês, mas infelizmente são moradores de rua e a situação não deu para pegar uma imagem, não deu para pegar uma situação de um dado telemático, de se aprofundar mais na investigação para que a gente pudesse, além das testemunhas, né, sair dessa esfera da prova testemunhal e a gente tivesse aqui uma prova mais técnica, mas infelizmente foi o que a gente pôde colher naquela circunstância. Sim, foram encontrados duas testemunhas, né, que relatam essa circunstância. Bom, posso afirmar para vocês, não era uma área da delegacia, eu trabalhava em P12, e devido ao inquérito ter sido aberto em P12, a gente continuou com a investigação até que identificasse o Cleito como o autor, de fato, dos crimes que levaram o Leonardo à morte. Tá certo. Então, obrigada, senhor Leonidas. Sinto muito aí para a situação. Realmente não é fácil, né, lidar com crimes com violência. Muitas vezes, alguns casos acabam mexendo mais com a gente do que outros. E agradeço os seus esclarecimentos e o seu trabalho. Obrigada. Doutora Ingrid? Sim, excelência. Bom dia, senhor Leonidas. Minha pergunta é só uma. Quanto tempo depois o senhor iniciou o trabalho de inquérito? Eu não me recordo, eu lembro que a situação que foi passada já tinha decorrido um lapso temporal, porque outras pessoas estavam com esse inquérito, e aí houve uma mudança na delegacia, e com essa mudança, nós perdemos gente na sessão. E aí eu me recordo, mais ou menos, que quando o novo chefe chegou, a gente conversou e ele falou, pô, tem uns homicídios aqui pendentes, dá para você trabalhar? E eu me recordo bem que um foi esse inquérito, 172, o 080, que foram inquéritos que eu comecei a trabalhar ali dentro dessa circunstância. Mas ele estava lá tramitando na delegacia, e lembro que não tinha nenhuma testemunha. Eu não me recordo assim, mas eu lembro que
já foi ali pro final do ano, né? Porque eu... O fato está acontecendo em março, você acha que lá no final do mesmo ano foi quando o senhor iniciou os trabalhos? É, Tá certo. Positivo. Obrigada, senhor Leônidas. tá. Agradeço o comparecimento sem mais excelência. Senhor Leônidas, o senhor sabe se a vítima possuía filhos? Não sei se o senhor chegou a ter essa informação. Não, a informação que nós vimos, né, inicial, foi que a vítima, ele havia saído da sua residência lá na Ceilândia, que a vítima, ele sai de casa numa situação de Maria da Penha e foi viver nas ruas. Essa informação precisa... Mas que tinha filhos, o senhor não sabe. eu não me recordo da distância. Jurados por escrito, tem alguma pergunta? Não? Tá, pode encerrar o depoimento. Senhor Leônidas, muito obrigado pelo comparecimento, a colaboração, o senhor já está dispensado. Bom dia, Calaito. Bom dia. Vamos iniciar o seu interrogatório. Sim, senhor. O interrogatório consiste em duas partes. A primeira parte é com relação a perguntas da vida pessoal. Essa o senhor precisa respondê-la. E a segunda parte com relação aos fatos, onde o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. No momento correto, eu vou relembrar o senhor. Compreendeu? O senhor conversou com a doutora Ingrid e a doutora Carolina, agora há pouco, correto? Tem ciência da acusação que é feita contra o senhor, de esse homicídio? Sim? Sim, senhor. Tá ótimo. Nome completo. Clayton Gottlieb Moisés. Tem apelido? Não, senhor. Data de nascimento? 28/7/77. Unai, Minas Gerais? Sim, senhor. Nome dos pais? Antônio Arsênio Moisés. A mãe, Delma? Gottlieb Garcias. Endereço? SHA 76, casa 6. SHA, conjunto 5, chácara 33 a 136, lote 6, Arniqueiras, é isso? Isso. Tá. Telefone? Telefone não me recordo. Tá. Profissão? Armador de construção civil. Ganha quanto por mês? Aproximadamente. 2.500 a 3.000. Estado civil? Casado. Escolaridade? Ensino médio. O senhor tem filhos? 3 filhos. Menor de idade? Um menor de idade. Qual a idade do menor? 13 anos. Está com a mãe? Tá com a mãe. Ele tem deficiência? Não, senhor. O senhor tem alguma deficiência? Não, senhor. O senhor faz uso de álcool, drogas? Só de álcool, senhor. Álcool? Droga, maconha, crack, cocaína, nunca usou? Só álcool, senhor. Só álcool. Frequente ou de vez em quando? 20 tarde. O senhor já foi preso ou processado por outro crime antes? Sim, senhor. Quais crimes? Já fui preso por tráfico. Foi condenado no tráfico? Fui, senhor. Cumpriu a pena ou está cumprindo? Cumpri isso tudinho, senhor. Dei perdão de pena. Qual mais, além do tráfico? Violação de residência. Evasão de domicílio? Isso. Desacato? Sim, senhor. Crime de Código do Trânsito Brasileiro também? Sim, senhor. Identidade falsa? Sim, senhor. Também? Tá. Senhor Clayton, a partir desse momento, você tem o direito de permanecer em silêncio e não precisa responder as nossas perguntas, compreendeu? Sim, senhor. A advogada do senhor me adiantou que o senhor vai responder apenas as perguntas da defesa, correto? Sim, senhor. Tá, então passo a palavra à doutora Ingrid e à doutora Carolina. Tudo bem, senhor. Obrigada, excelência. Bom dia, Clayton, tudo bem? Bom dia, senhor. Queria que você esclarecesse o dia dos fatos. O senhor esteve presente nesse local? E de fato, eu estive lá, senhora. O que você fez lá? Eu tomei uma cerveja e fui para casa. Você conhecia essas pessoas, a vítima e... Conhecia, sim, senhora. Você frequentava esse lugar? Frequentava, senhora. Sempre para beber? Sim, senhora. O senhor bebia com esses moradores em situação de rua? Não bebia com eles, não, mas eu bebia lá na mesma conveniência. O senhor bebia na conveniência? Senhora. Certo. O senhor já teve alguma desavença com a vítima, com o Leonardo, antes? Não, senhora. Quando o senhor estava lá nesse dia, o senhor presenciou alguma discussão? Sim, senhora. Discussão de briga de droga, algo assim? Não, era uma discussão tudo generalizada que teve lá. O senhor estava no meio dessa discussão? Não, senhora. E tinham muitas pessoas? Como que era essa discussão? Eles começaram a gritar e
se empurrar, eu peguei e saí de lá e fui embora para casa. Era comum, Clayton, esses moradores em situação de rua discutirem entre si, proferir ofensa um pro outro, como que é? Era assim. O senhor morava lá próximo? É um pouco distante, uns 2 quilômetros. Arniqueiras, né? Sim. Então o senhor não era morador de rua. Não, senhora. Tinha casa, Sim. emprego. Sim, senhora. O senhor tem família? Deve, sim, senhora. A época dos fatos, Clayton. O senhor estava trabalhando? Sim, senhora. O senhor trabalhava de Estava trabalhando na construção civil. construção civil? Sim. O senhor tem filho, né? Qual a idade do seu filho hoje? O mais novo tem 13. 13. São quantos filhos o senhor Tem tem? 3 filhos. Tem 13, um de 19 e um de 21. Como que o senhor foi preso? Qual foi a circunstância da sua prisão? Fui almoçar no Horizão, Uhum. lá no restaurante. O doutor saiu de lá, foi abordado. Ele perguntou meu nome, falou que eu estava sendo preso por homicídio. Até então, o senhor não sabia do fato. Não, senhora. E outra coisa, quando foi que ocorreu essa prisão do senhor? Foi em março de 2023. Não, o fato foi em 2023. 2024. Foi um ano após o ocorrido que o senhor foi preso durante o almoço. Foi. E quando o senhor esteve lá presente no dia, o senhor viu o Leonardo, que é a vítima? Não me recordo. Não sei como. Não me recordo. Não sabe dizer, então, se ele estava dormindo, se ele estava acordado? Não me recordo. Nem se ele estava envolvido nessa discussão. Era muita gente que estava lá. Muitos moradores de Muitos rua. moradores. É comum ter muito morador de rua ali? Sempre eles ficam ali. Bebendo. Ficam. Essa moça que teria visto tudo, por Galega, o senhor a conhece? De vista, senhora. De vista. Ela é usuária de droga? Sim, senhora. Ela faz uso de álcool? Sim, senhora. Tá certo. Obrigada, Clayton. Mas, assim, Encerrou? Tá. Pode encerrar a gravação, por favor? Pode levar ele para lá de novo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Qual o seu nome completo? Guilherme Dias Silva. Guilherme, o senhor tem parentesco, é amigo íntimo do acusado Clayton Gotelli de Moisés Negativo. e da vítima Leonardo da Cruz Borges? Negativo. Vou compromissar o senhor tem um dever legal de dizer a verdade do que souber e for perguntado. Se o senhor mentir ou esconder a verdade, responde por crime de falso testemunho, compreendeu? Sim. Se tiver algo que o senhor não lembra, é só falar, não me lembro, não presenciei isso. Ok. Inicialmente, a doutora Thaís, promotora de justiça, fará as perguntas. Após ela, as advogadas de defesa, a doutora Ingrid, a doutora Carolina. E, por fim, eu e o jurado, se tiver alguma pergunta, tá bom? Certo. A doutora Thaís está falando. Bom dia, testemunha. Bem? Tá me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Então, estamos aqui apurando esse homicídio qualificado, o que Clayton teria praticado no dia 13 de março de 2023 contra a vítima Leonardo Cruz Borges, morador de rua, por volta das 8h40. Esse homicídio foi praticado na conveniência Bodega, que fica próximo ao posto Cristão. O senhor trabalhava nesse posto? Sim, trabalhava como frentista no posto. Sua escala era 12/36? Isso. No dia dos fatos, o senhor estava trabalhando no local? Tá. Entendi. O senhor trabalhava há quanto tempo no posto? Há 2 anos. Eu completar 2 anos. Eu já trabalhava há muito tempo. Moradores de rua dormiam ali nas proximidades do local? Sim. Bebiam, faziam uso de drogas? Alguns já eram até conhecidos dos frentistas pela frequência de dormir ali no local? A vítima Leonardo dormia ali perto da bodega da conveniência? Tá pelo menos meu plantão todas as noites. Todas as noites ele dormia lá nessa bodega. Ele já fez mal para alguém lá? Ele já causou alguma confusão no local? Não, pelo contrário, ele tratava todos muito bem. Tratava todo mundo bem? O senhor já veio com faca, criando qualquer tipo de Não me lembro. atrito? Nunca vi. Não. E a situação lá que todo mundo falava era que ele era uma pessoa tranquila, ajudava na limpeza do posto. Não era permitido, mas não causava problemas. E ele usava drogas ou era só álcool? Ciência, os drogas dele. Entendi. O senhor também conhecia a testemunha galega, a testemunha não, moradora de rua galega? Sim. Entendi.
E o denunciado Cleiton? Eu já vi nas proximidades. Já viu nas proximidades. Ele frequentava lá o local? Ele morava lá também ou não? Não sei dizer. Não sabe dizer. Frequentava, né? Mas. Mas ele vestia como morador de rua, era calça jeans, tênis? Nossa, bem. Perfeito. Não parecia ser igual aos outros moradores de rua. Entendi. E ele já tinha causado alguma confusão lá no local? Denunciado Cleiton. Pelo que eu me lembro, teve um atrito com um dos frentistas. Qual foi esse atrito? Agora não consigo lembrar. Tem muito tempo. Envolveu ameaça? Assim, O senhor se lembra que o senhor chegou a mencionar aqui nos depoimentos que teve uma ameaça com faca por parte do denunciado Cleiton. Ele ameaçou o frentista com faca, então. Ele costumava andar com faca, o denunciado Cleiton? Costumava? Entendi. No dia dos fatos, o senhor chegou por volta de que horas no posto? meu plantão iniciava 8 horas. Agora, a hora que eu cheguei lá, eu não sei te explicar. Não, tranquilo, mas assim, a hora do seu expediente era 8 horas. O senhor saiu que horas? 7 da manhã. Então ficou de 8 às 7 da manhã. Isso. O que o senhor escutou nesse dia? O senhor escutou uma discussão? O que o senhor presenciou? Pode contar com o máximo de detalhes, só o que o senhor se recordar. Certo. Eu ficava acompanhado de outros funcionários até meia-noite. O caso aconteceu quando eu estava sozinho. Ou seja, já tinha acontecido depois da meia-noite. Houve uma discussão com alguns moradores de rua. Como eu ficava afastado, eu só vi gritos e aí vi alguns se dispersando. Depois da dispersão, depois de alguns minutos, eu lembro que eu fui fazer algum atendimento de um carro e fiquei parado numa ilha da pista, onde as máquinas ficam carregando. Eu ficava de frente para a pista e de costas para o lava-jato. Na hora que eu estava de costas para o lava-jato, passou um rapaz de vermelho encapuzado com um pedaço de pau na mão. Eu me afastei o máximo possível pela minha segurança, fiquei onde fica o filtro de diesel do posto, olhando para a conveniência onde estava ele. Esse rapaz de vermelho, cujo eu não consegui identificar devido à distância, devido à escuridão, ele desferiu um golpe no Tocantins, que era apelido do... Perdão, como é que é o nome da vítima? O apelido da vítima era Tocantins mesmo. O nome da vítima era Leonardo. Você conhecia ele, aproveitando a pergunta, com outro apelido? Tocantins. Tocantins. Então pode chamar a vítima de Tocantins. Então o senhor viu ele desferindo golpe de madeira no Tocantins. Deu 2 golpes no Tocantins e assim que ele se afastou, eu lembro que a Gariga tentou agarrar ele. Quando ele finalmente tinha se dispersado, eu cheguei perto, vi que ele precisava de atendimento médico e liguei para a ambulância. Quem chamou a ambulância foi eu naquele momento ali. O senhor chegou a chamar a polícia também? Não, eu só Qual ambulância? ali e liguei para a Não, ambulância. tranquilo, só para entender direitinho como é que aconteceu. A vítima, Leonardo, vulgo Tocantins, ele estava dormindo no momento dos fatos? Estava embrulhada com cobertor ali? Ela estava dormindo próximo ao banheiro da conveniência? Dormia na entrada do banheiro. Esse sujeito que o senhor não viu quem era, chegou de repente com essa madeira? Ele chegou de um beco que tinha atrás do bar. Ele estava sozinho? Estava sozinho. E essa madeira era como? Era grande? Era grande? Era pesada? Não sei se você vai provar. Mas ele estava arrastando a madeira? Não, estava segurando na lateral da perna, assim, escondendo. Escondendo a madeira. Isso. E ele chegou lá, o senhor sabe se teve alguma briga anterior ou ele já chegou lá dando a paulada? Anteriormente teve uma briga, mas eles... Não, estou falando no momento das pauladas. O rapaz estava dormindo. A vítima estava dormindo e de repente foi agredida. Foi. A primeira ele acordou, ficou desnorteado. Na segunda ele caiu inconsciente. A vítima chegou a levantar? Não, ela só... Sabe quando você está deitado, você levanta o tronco? Ela só ficou meio com as pernas e com o tronco levantado. Então ela não conseguiu se defender no momento, foi pega de surpresa. Sim. Entendi. E estava para escutar o que eles estavam falando na hora ou não? Não me lembro. Não se Não me lembra. recordo. E quem mais estava? A Galega chegou na hora. Sim, ela saiu da rua onde ele correu, né? No meio que eles deram um encontrão, ela tentou segurar ele, mas não conseguiu e ele saiu disparado. O senhor chegou a ver se ela tomou a madeira do... Tá bom. Não me lembro. Não se lembra. É porque
Tem outra testemunha que menciona que ela chegou a tomar a madeira na mão dele. O senhor não se lembra? Não. O senhor viu ele correndo na fuga? Ele estava com a madeira? Não. Também não se Não recorda. me lembro. Perfeito, só o senhor se recordar. E essa vestimenta dele era ele estava com um capuz Isso, um casaco vermelho. vermelho. Isso. De vestimenta dele, assim, é o que mais me recorda, é o casaco vermelho. De resto, não consigo dizer. Entendi. E tinha outro funcionário no posto esse dia? Não, somente eu. Do posto, só eu. Porque tem outro, mas tinha outra pessoa presente? Só se for da conveniência. Não me recordo agora quem estava de plantão na conveniência, porque era rotativo. Mas no momento das pauladas tinha outro frentista? Frentista não, frentista só eu. O senhor tem certeza? Sim, o plantão 12/36 era composto por um funcionário só. E esse funcionário era eu. Eu fiquei 1 ano nesse plantão lá. É porque teve outro frentista que testemunhou aqui que viu. Outro que viu. Sim. Não me recordo quem Ele é. até conversou com o senhor, para o senhor chamar a ambulância, que ele não queria se envolver. Doutor, eu acho que esse aí é o funcionário da conveniência, né? Esse funcionário da conveniência, frentista só trabalhava eu. Foi o assigilado. Plantão 12/36, nem tanto, Ele porque é funcionário da conveniência. Tá certo. Obrigada. no plantão da conveniência, o meu plantão no posto era de 8 à meia-noite acompanhado. Foi um pequeno equipe, ele era funcionário da conveniência. Eu fiz a pergunta de forma equivocada. Obrigada, doutor. Tinha um funcionário da Se conveniência? fosse da conveniência, não me recordo qual. O senhor chegou a conversar com ele depois? Aconteceu. Ele viu o fato? Ele chegou a aparentar que viu o fato? É porque o caixa da conveniência estava aqui, a entrada do banheiro, ele tinha visão. Ele deve ter visto. No local onde ele estava, ele tinha mais visão que o senhor? Não, a minha visão era bem clara. A minha visão era livre, só que eu estava distante. Mas ele estava próximo. Ele estava mais próximo. Então, ele estava mais próximo do local onde aconteceu. Sim. E o senhor não lembra se chegou a conversar com ele ou não? Eu conversei com ele, foi vagamente, porque eu só... Não, posso o senhor se lembrar, talvez. Não. Perguntando. O senhor sabe o motivo dessa discussão? Não. Escutou falar? Só gritos mesmo, mas não disso. Depois dos fatos, o senhor viu o Cleiton no posto? Não. No outro dia o senhor foi trabalhar? Não, né? Porque era a escala de 12/36. Depois dos fatos, o senhor se aproximou da vítima para ver como ela estava? Não, eu só liguei para atendimento médico e Ficou mais fiquei distante. distante ainda. O senhor mencionou uma discussão anterior. Essa discussão anterior foi quanto tempo antes dessas pauladas? Não me recordo. Mas foram horas antes? Não me recordo. Não se recorda mesmo. Tá, tudo bem. Só para o senhor se recordar. Essa discussão anterior foi como? O que aconteceu? Eu não consegui ouvir. Foram gritos e, como eu disse, várias pessoas se dispersaram. Só que como o tocante dele realmente dormia lá, ele foi o único que ficou. Aí eu não sei o motivo da discussão, não sei quais eram, não lembro muito bem dos outros envolvidos. O senhor estava onde nesse momento? No Lava Jato. O senhor viu exatamente ou o senhor só escutou os Só gritos? escutei os gritos, a distância é um pouquinho longe. E Então, nesse momento, o senhor não viu a dinâmica. não, Então, o senhor não sabe se a vítima estava nessa discussão ou não. O senhor sabe se o Cleiton estava nessa discussão? sim, O Cleiton, o senhor chegou a ver. sim, eu vi dois se dispersando. O Cleito saiu
para a parte do peito, e um, que eu não lembro agora o nome, ele saiu para a parte lá de baixo. Lá. Então, o senhor não viu quem estava ali próximo à discussão, o senhor viu duas pessoas correndo. Os que saíram no meu campo de visão ali, eu consigo identificar. Agora, os que saíram para as outras ruas, para as outras direções. O senhor viu mais alguém nessa briga? Não, só me lembro desses dois que foi que entraram. O senhor sabe se a galega estava lá nesse momento? Não. Não estava lá ou não sabe? Não sei. Não sabe afirmar. Entendi. O senhor sabe o motivo dessa discussão anterior? Não escutou falar nada sobre isso? O senhor sabe, eu já ouvi falar se Cleiton vendia drogas no local? Não. Não sabe? Não sei. Tá certo, obrigada. Sem mais perguntas. Porém, Sim, excelência. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Tudo bem. Sou advogada de defesa aqui do Cleiton. Vou fazer algumas perguntas. Primeiramente, Stanley, você pode espelhar para mim, por favor? Eu vai passar aí atrás de você no telão uma imagem exatamente do local dos fatos. Eu queria que o senhor me apontasse onde o senhor estava. Bom, onde eu estava não está nem na foto. Não? Eu estava mais no canto, lá perto do filtro de vidro. Comum. Aqui é essa parte onde está essa caminhonete. Isso, obrigado. Onde está aquele carro branco lá, fica a bomba de filtro de diesel comum. Ela tem um filtro. Uhum. Eu estava atrás do filtro. Então, tinha essa bomba de filtro. Não, tinha a bomba, o filtro, eu estava atrás dela. O filtro era uma caixa grande cinza que tem na frente dessa bomba. Ele é vazado? Ele não, ele é completamente tampado. Ele é como se fosse uma caixa de diesel. Uhum. Perdão. Essa bomba, ela atrapalharia a sua visão? Sim, atrapalharia. Por conta da distância e que ela não é vazada, ela é tampada. Da altura também. Não, a altura eu conseguia ver por cima dela. Eu subi na ilha e fiquei vendo a visão por cima. O que atrapalharia a visão é a iluminação. O senhor considera que a iluminação era boa ou ruim? A do posto era boa, da conveniência não. Então, o senhor considera que era difícil, de onde o senhor estava, verificar com certeza e exatidão o que estava acontecendo? Sim. Tá. O plantão do senhor começava 8 da noite e ficava até 7 da manhã. Certo. Então, o senhor disse para a doutora promotora que não se lembra a hora que chegou nesse dia, né? Começou a trabalhar. O senhor sabe precisar que hora que começa essa discussão? Precisamente não. Nem quanto tempo, assim, se foi perto de quando você chegou, se demorou horas? Isso aconteceu tem muito tempo. Sim, é verdade. Então, aí o senhor estava trabalhando, acontece essa discussão. O senhor disse para a promotora que não sabe dizer o motivo do porquê essa discussão. O senhor só ouve grito? Como é que é? O senhor está trabalhando? Deixa eu tentar explicar um pouquinho mais onde eu estava. Aqui tem a entrada da gerência. E entrando ali, onde está um pouquinho, onde acaba aqui a parte da conveniência, começa o lava-jato. O lava-jato tem um portão de grade onde você puxa e você consegue entrar. Eu colocava uma cadeira de plástico ali e ficava lá dentro. Ou seja, ainda tinha o funcionamento do bar. Tinha o barulho do bar, o barulho dos carros que passavam. Aí só dava para ouvir realmente grito. Você não conseguia entender o que estava acontecendo. O senhor só sai... Desculpa, parou rapidinho. O senhor só sai desse lugar que o senhor senta quando chega uma pessoa para o senhor atender no posto. Isso. Então, o senhor fica ali aguardando, chega alguém para abastecer, o senhor vai lá atender. Sim. É isso. Aí o senhor está lá sentado, trabalhando, começa uma gritaria. Seria isso? Sim. Aí o senhor não sabe distinguir se é do bar, se é dos barulhos. Dá para distinguir pela direção. O senhor sabia que era aqui da conveniência. Isso. Aí o senhor não faz nada nesse primeiro momento, fica lá. Nesse primeiro momento, não, porque era comum. E também, para minha própria segurança, eu não me meter em igrejas moradores de rua. Então, é corriqueiro ter esse tipo de discussão entre eles? Era. Sempre, né? Acontecia. 2 pontos. Nesse dia, havia muita movimentação de carros? Não consigo lembrar. Mas isso tem bastante tempo. Essa conveniência, ela era muito frequentada nesse período da noite? Só por moradores de rua. Só por moradores de rua. Eles costumavam andar em grupo sempre? Alguns. Esses que estavam envolvidos nesse dia, se o senhor conseguir se recordar, eles costumavam andar em grupos? O senhor sabe informar? Não. Não. Esses não. Houve essa discussão, né? E essas pessoas que estavam envolvidas nessa discussão, eles costumavam frequentar essa conveniência
Sim, Eram eles que ficavam dormindo ali e utilizando do serviço da conveniência. eles utilizavam do serviço. Dormindo realmente, só ficava o Tocantins. Só ele. Só ele. Ele andava mais sozinho, então já formado. Isso, estava mais sozinho. Tá, voltando um pouco. Aí, então, o senhor estava lá, sentado, ouviu, na verdade, toda essa discussão e não interviu em nada. Continuou trabalhando, vivendo sua vida normalmente. Aí, o senhor não sabe precisar o lapso temporal. Não. Aí, então, o senhor sai de dentro do Lava Jato, vai para a bomba de diesel, é isso? Houve um abastecimento antes. Aí eu tenho que fazer um abastecimento. E bem aqui, tem até um rapaz parado aqui, ó. Exatamente onde eu estava. Uhum, Eu estava de costas para essa parte daqui e de frente para lá. certo. Quando, mesmo que você estando de costas, você consegue ver um pouco dessa parte daqui. Foi quando eu vi o rapaz passando. Foi quando eu vi ele passando. Eu vi que, quando ele ficou de costas para mim, eu vi que ele estava com um pedaço de pau. E foi o momento que eu fui para lá, porque... E aí, o momento que eu Aquela hora- falo no depoimento que não consegue ver o rosto, Não só vê consegue uma ver o pessoa de capuz. Isso, porque ele já estava de costas para mim. Aí, o senhor sai daí desse ponto e vai para a bomba de diesel, Isso, para sua segurança. isso, E lá o senhor fica vendo tudo que vai acontecer. isso. E aí foi o que o senhor narrou para a promotora de justiça. O senhor sabe precisar quanto tempo a vítima estava deitada Não. ali? Não, só estava concentrado no seu trabalho. Isso, Tem a figura dessa moradora de rua galega, sim, que teria interpelado e entrado no meio. Houve essa situação? sim, Teve luta corporal? sim. Entre os dois, ela tentou segurar ele e ele saiu correndo. Ela estava acompanhada de mais alguém Não, quando ela veio? não. Você sabe dizer de qual direção que ela vem? Ela vem da rua 25. Aqui tem a conveniência, né? Aqui tem uma rua com Duas pistas, aham. Duas pistas. Ela saiu da parte da rua mesmo. Uhum. Aqui, Da avenida. Eu sei porque a faculdade que a gente dá aula é literalmente de frente com esse posto, é a Estácio. Então, ela atravessou as duas pistas para poder interpelar. não, aqui já é a entrada da Faca Real. Eu digo da Isso. sua areal, ela não Ela não- atravessou o pistão. Ela não atravessou, ela já estava descendo essa rua. Aham. Aí ela viu a situação e tentou segurar ele. Então, nesse momento dessas agressões, o senhor confirma que estariam presentes, então, o funcionário da conveniência, Sim, o senhor que estava trabalhando, que era o único frentista, Sim. e aí aparece essa moradora de rua. tinha alguém, mas eu não me recordo. Certo. O senhor sabe se a autoridade policial procurou imagens de segurança desse dia? Esse dia não, e porque o sistema de monitoramento do posto ele funcionava por aviso meu. E foi? O que acionava. Eu pedia para ser salvo as gravações. Só que nunca tinha me acontecido um caso desse, mesmo trabalhando um ano de madrugada, nunca tinha me ocorrido. E eu não consegui raciocinar ali direito na hora, então porque meu plantão de trabalho depois daquilo ali foi péssimo. O senhor não conseguiu lembrar de pedir para a gravação, para salvar a Eu não gravação? consegui chamar a polícia, eu só chamei a ambulância e fiquei ali esperando o atendimento da ambulância. E se eu fui conversar alguma vez com o pessoal da conveniência, foi para falar com do acontecido que não estava legal. E o senhor chama a SAMU. O senhor sabe se a SAMU demorou a chegar ou foi rápido? Não me recordo. Não se recorda. Aí a ambulância, então, leva a vítima para atendimento e o senhor continua trabalhando. Sim. O senhor não sabe precisar que horas, mais ou menos, isso aconteceu. Não. Só que foi de madrugada. Foi de madrugada. Não tenho mais perguntas. Obrigada pela colaboração. Só uma última pergunta, senhor. Então, o senhor falou em relação às câmeras. Sim. Elas apagavam em 24 horas? Como é que é? Não sei como. Para salvar, o senhor tinha que pedir, é isso? Isso. No caso, se acontecer algum carro saísse em pagar, eu pedi o salvamento da câmera e anotava a E o placa. senhor não pediu nesse Pedi dia? pra sortear. Entendi. E o senhor falou que costumava acontecer discussões ali entre moradores de rua, né? O que é normal, mas assassinato desse jeito já tinha acontecido? Não. Ah, tá. Obrigada. São mais perguntas. Doutor, vou querer complementar. Sim. Guilherme, era comum o senhor ver essa senhora galega usando entorpecente lá ou fazendo uso de álcool? De algo que todos eles fazem. Todos eles. É uma pergunta que eu já imagino a resposta, mas eu preciso que fique consignado. Nesse dia, o senhor fez uso de alguma coisa? Não. Álcool, droga? Não.
Tá bom, obrigada. Senhor Guilherme, Sim. lá na vizinhança do posto, o senhor tem conhecimento se o acusado Clayton, o pessoal tinha medo dele lá na Redondeza? Você sabe disso ou não? Não sei isso por mim. Não? Ele era visto como uma pessoa perigosa lá? Todos eles são. Todos os moradores são pessoas em situação de rua, né? Tá. Bem, vou fazer uma pergunta aqui que é de um dos jurados, tá bom? Ok. Dias anteriores, o senhor já tinha visto o Clayton com vestimenta de blusa vermelha? Não me recordo. Não se recorda. Tá. Jurados, mais alguma pergunta por escrito? Se tiver, é só levantar a mão. Não? Tá, pode encerrar o depoimento. Então, Guilherme, muito obrigado pela colaboração, comparecimento. O senhor já está dispensado. Podem dispensar, doutor? Para acesso, tá bom? Então, fique tranquilo em responder as perguntas. O senhor conhece o acusado Clayton? Não? Não tem vínculo com ele, não. E com a vítima, Leonardo? Também não? Vou compromissar o senhor tem o dever de dizer a verdade do que souber e for perguntado. Se o senhor mentir aqui ou esconder a verdade, responde por crime de falso testemunho. Responda apenas o que o senhor sabe. Se tiver alguma coisa que o senhor não sabe ou não presenciou, é só falar, não me lembro, não presenciei. Tudo bem? Inicialmente, a doutora Thais, promotora de justiça, para as perguntas, após as advogadas de defesa, a doutora Ingrid e a doutora Carolina. Ao final, eu e o jurado, se tiver alguma pergunta, tá bom? A doutora Thais está com a palavra. Bom dia, vocês têm ouvido. Bom dia. Então, sabe, vocês sabem que estamos aqui apurando, o sítio qualificado que Clayton teria praticado no dia 13 de março de 2023 contra a vítima Leonardo, ali na conveniência, nas proximidades da conveniência bodega, próximo ao posto Pistão, antigo posto Melhor. Nessa época, o senhor trabalhava nesse posto Pistão, antigo posto Melhor? Sim. Há quanto tempo o senhor trabalhava lá? Estava com 3 meses trabalhando. Na delegacia, o senhor mencionou que estava trabalhando há cerca de 1 ano. Já tinha tempo, já tinha acontecido, né? Mas no dia do fato, eu estava só com 3 meses trabalhando. Ah, sim. Então, o senhor tem certeza desse período ou não se recorda exatamente? Porque na delegacia o senhor falou que trabalhava há cerca de 1 ano. Em juízo, o senhor falou que trabalhava há cerca de 1 mês. Qual que é? Não tem problema o senhor se confundir acerca do período. Só quero entender se o senhor sabe exatamente. Sou procurado para depois, já tinha 1 ano que tinha acontecido o fato. Ah, sim, perfeito. Entendi. Mas no dia do fato, já estava com 3 meses de serviço. Perfeito. Então, tinha ali uns meses que o senhor estava trabalhando no local. Sim. Tá, perfeito. Obrigado. No dia do crime, o senhor estava trabalhando no posto? Sim, estava. O senhor trabalhava na escala 12 por 36? Entendi. Então, no dia seguinte, o senhor não trabalhou no posto? Não trabalhei. O que aconteceu foi o seguinte, porque nesse dia não era o meu plantão. Não. Era o plantão da outra moça, só que ela estava detestando. Da Sebastiana? Da Sebastiana. Aí o senhor trocou o plantão com ela? O plantão com ela. E acabou presenciando isso aqui. Mas tá, nesse posto ficavam alguns moradores de rua? Sim, ficava. Eles compravam bebidas lá na conveniência? Usavam drogas ali no local? Sim. O senhor já presenciou alguma venda de drogas ali no local? Não, ainda não. Só uso. Tá. Esses moradores, eles eram os mesmos? Eles ficavam ali, eles eram os mesmos? O senhor já conhecia o rosto deles, mais ou menos? Não, porque são muitos moradores de rua. Sim, mas alguns eram frequentes ali no Alguns local? Alguns já eram conhecidos dos frentes do posto? Já. Certo. No dia do crime, o que exatamente o senhor viu? Pode narrar com os máximos detalhes possíveis. O crime era de madrugada. Eu presenciei uma discussão entre eles, né? Estavam todos usando droga, mais afastado. E a vítima até lá dormindo à frente do banheiro. Só que não estava junto com eles. Eles ingeriram bebida alcoólica e ficou ali na frente do banheiro dormindo. Depois da briga, eles dispersaram todo mundo. Mais ou menos umas 3 a 4 horas da manhã. O acusado voltou arrastando um pedaço de pau e acertou a vítima. Por isso que eu presenciei. Levei um susto na hora, eu estava sonolento.
Mas eu presenciei. Foram 3 golpes na cabeça. Entendi. Então, só para eu entender, essa discussão anterior que o senhor mencionou foi por volta de que horas? Mais ou menos umas meia-noite, 11 horas da noite. Entendi. E quem que estava participando dessa discussão? O acusado estava participando dessa discussão? Sim. Então, o acusado discutiu por volta da meia-noite, o acusado Cleiton. Sim. O senhor conhecia ele lá de vista do local? Eu não sabia nem o nome dele. Mas como é? O senhor viu Só que era a recordo mesma pessoa? O lance da vestimenta dele, que era blusa de frio, vermelho e a calça jeans. A mesma roupa que estava na hora da discussão foi a mesma roupa da pessoa que acertou. Mas também a mesma estatura, Mesmo estador. mesmo tipo de porte, né? Você viu que era a mesma pessoa. Sim. Teve alguma dúvida de que era a mesma pessoa? Não. Não viu o rosto, mas tinha dúvida, que era mesmo vestimento, mesma altura. Ah, entendi. Depois o senhor conversou com alguém que mencionou, era o Clayton, estava lá? Alguns meninos falavam no morador de rua, depois voltaram e falaram, era ele, era ele. Pô, não precisava ter feito isso, não precisava ter feito isso. E o rapaz não estava nem na discussão. Então, depois aí da discussão, o senhor conversando com os moradores de rua, que eram conhecidos do Clayton, falaram que era o Clayton mesmo no local. Esse rapaz que o senhor viu com a mesma vestimenta, eles apontaram como sendo o Clayton. Apontaram, mas não viu o rosto deles, porque ele estava de capuz. Não, perfeito. O senhor só viu, mas o senhor viu ele chegando sozinho, Estava sozinho. por volta de 3, 4 horas da manhã? Ele deu pauladas na vítima? Deu 3. 3 pauladas na vítima, a vítima estava dormindo? Estava dormindo. Estava embrulhada? Estava embrulhado com o peito. Ali perto do banheiro da bodega? Sim. Entendi. E quem que estava presente nesse momento ali? Só a vítima e o acusado. Não tinha mais ninguém. Como os moradores de rua dispersou na hora da confusão, Não tinha uma acusada, não tinha uma moradora chamada Galega que estava lá? ela veio do outro lado da rua. Ela veio correndo. Foi ela que gritou para ligar para a ambulância. Uhum. Aí eu falei, eu não vou me envolver, não vou ligar para a ambulância não. Quem ligou para a ambulância foi o frentista. Entendi. É, Nesse momento que o senhor falou da discussão anterior, a vítima não participou da discussão. Não, estava usando, eles estavam todos sentados. E aí ele voltou e não encontrou ninguém? Por que ele agrediu a vítima, senhor? Ninguém entendeu. Porque a vítima não estava na discussão. Ele descontou na vítima, foi mais ou menos. Descontou, porque ninguém entendeu. O senhor estava trabalhando de manhã nesse dia do posto? Não, à noite. O senhor entrou à noite. Ela O senhor sabe se teve uma discussão de manhã? não sabia. Não foi relatado para mim. Uhum. Nessa discussão anterior, tinham quantas pessoas, mais ou menos? Me recordo direito, mais ou menos umas 5 a 7 pessoas. Não me recordo, não. Mas era muita gente usando droga, bem frio, Uhum. no estacionamento. E essa discussão era por quê? Não sei dizer, porque não tinha como se ouvir, um pouco mais distante. Uhum. Mas provavelmente deve ter sido por droga, alguma coisa. Ou Quando o acusado chegou, ele chegou com esse caibro, com um pedaço de madeira. verdade, Como que era esse pedaço de madeira? Era grande? era grande. Parecia ser pesado também? Não. Parecia que ele veio arrastando. Ele veio arrastando tipo, no chão, Não, assim, é. mesmo, né? Aí ele levantou com uma certa dificuldade Aham, e acertou na vítima. Na Entendi. segunda vez que ele acertou, ele já estava desacordado. certo. E o senhor mencionou em juízo que mendigos vieram do outro lado da pista e tomaram o caibro dele. Sim. A galera tomou. Então a galega chegou a tomar o caibro Ele dele. chegou a tomar o cara dele, mas ele conseguiu pegar e voltou, pegou. Conseguiu pegar dela. É porque hoje aqui ela mencionou que ele não chegou a pegar da mão dela, mas como ela estava meio alterada, talvez ela não lembre. Eu só queria entender esse ponto. Provavelmente. Então o senhor viu, tem certeza que ele pegou o caibro da mão dela. Quer dizer que ela pegou o caibro da mão Se dele. ela não tivesse tentado intervir, tinha dado mais paulada. Tinha matado a vítima. Tinha, porque ele estava muito alterado. Entendi. Ele parecia estar alterado? Parecia estar alterado. Falava coisa com coisa. É, Na delegacia, o senhor
reconheceu o Cleiton? O senhor identificou o Cleiton lá na delegacia? Não pelo vestimento, não vi o rosto. Só os vestimentos, nem a minha altura. Uhum. Como ele estava de cabo, não. Mas o senhor reconheceu o Cleiton como sendo a pessoa que discutiu com os 3 homens anteriores ou não? Sim. Tá. Porque mais cedo, quando ele apareceu, ele estava sem cabo. Entendi. Essa discussão anterior teve via de fato, pessoal? Teve agredido ele? Mas a vítima não agrediu ele. Não. A vítima estava dormindo. Não estava participando. O pessoal lá tinha medo dele? Sim, não posso afirmar. Mas o senhor ficou sabendo de algo nesse sentido? Sim. Depois de tudo que aconteceu, eles que tinham medo dele. Por quê? Ele falava que ele era muito agressivo, principalmente depois que ele usava droga. Diz que ele não é uma pessoa confiável. Entendi. E a vítima, qual que era a forma dela? O senhor conhecia a vítima lá no posto? Conhecia. Mas já viu ela dormindo outras vezes no posto? Não, assim, no posto não. Na Às vezes bodega. ele dormia, às vezes ele ia pro outro lado do posto, dormia. As meninas que trabalhavam lá afirmou que ele não mexia com ninguém, ajudava a limpar a frente do local, não usava droga, mas era bebê alcoólico e cigarro. Então o pessoal falou que ele era uma pessoa tranquila que até ajudava ali no posto. Pessoa tranquila que ajudava. E em relação ao Clayton, o pessoal já chegou a te fazer alguma advertência? Não. Não fez a advertência. Falou assim, não mexe com ele, não olha pra ele. Não. O Clayton era morador de rua? Eu acredito que não, porque ele se vestia bem, mandava todo sujo. Uhum. Era calça jeans, tênis que ele usava? Calça jeans, Eu tênis. não dormia ali no posto. Não. Entendi. Não ficou sabendo se o Clayton já ameaçou outro frentista do posto? Já brigou com os frentistas do posto? Não, ninguém comenta nada. O Clayton chegou aí lá no posto, depois o senhor viu ele no posto depois? Não. No dia seguinte o senhor não estava trabalhando no posto? Não tinha trocado bola. Como que a vítima ficou depois dessas pauladas? Sangrando muito, a cabeça ficou amassada? O que o senhor viu exatamente? Eu presenciei a cabeça dela sangrando, mas ela estava desacordada. Quando a moça chegou, estava desacordada. Entendi. Quem que ligou para a ambulância? Dentista. O outro frentista. É, O outro frentista chegou a visualizar também essa dinâmica? sim. Não, no caso, está falando na hora da via de fato, ele só presenciou quando chegou a ambulância. Falando nas pauladas. Não, Ele chegou a falar para você se ele viu? não. E perguntou o que aconteceu. O rapaz chegou aí, eles queriam se colocar no rapaz, acho que matou. A Galega o senhor conhecia. Sim, estava ali direto na frente. E o Leonardo também. Leonardo? A vítima. Neguinho, Pernambuco. Não, a gente nunca se falou. Né? Na hora lá, o Cleiton chegou a ameaçar o pessoal do local. O que ele falou? Falou, vou voltar. Vocês vão ver. Isso aí que vocês fizeram não tá certo, não. Isso o quê? De ter impedido ele de matar a vítima? Não, eu falo antes dele matar a vítima. Quando os pessoal atacou ele, foi todo mundo contra ele. Uhum. Não sei o porquê, mas ele falou que ia voltar. E depois que ele tentou matar a vítima, ele falou, ameaçou alguém? Isso. Essa queimadinha também estava envolvida na discussão do Clayton mais cedo? Tá. Você ouviu falar se ela foi morta, alguma coisa nesse sentido? Ela sumiu, ninguém comentou nada, não. Eu evitava de estar conversando com E ele. o senhor já viu o Vice e o Ceará? Lá? Esse tal Ceará eu já vi lá. Mas depois desses fatos, o senhor chegou a ver ele lá? Vi durante um tempo, depois ele sumiu. Sumiu do local. Sumiu, não apareceu mais lá, não. Não sei se estava preso, tá? E essa Vice? Não sei quem. O delegado chegou a pedir as câmeras do local? Sim.
Ele relatou para mim no dia do meu depoimento para ele que tentou pedir as câmeras, mas o meu patrão falou que ela não gravava, não. Ela gravava ali no momento, acho que só 24 horas depois sumiu, não tinha HD. Então ela gravava por 24 horas. Só depois sumiu. Mas estava funcionando, sabe dizer? Tava funcionando assim. E os policiais, na hora que foram lá, foram policiais lá no dia? Sabe dizer? Não, só ambulância mesmo, não apareceu policial. Os policiais chegaram só no dia seguinte. Provavelmente deve ter chegado no outro dia, porque eu fiquei sabendo que eles tinham convocado a Sebastiana. Entendi. Sabe dizer, só se o senhor souber, né? Porque aí seria com o dono do posto. Se os policiais chegaram a procurar as câmeras, não sabe dizer. Entendi. O senhor pediu depoimento em sigilo, o senhor tem algum medo, receio, lógico, totalmente compreensível, mas o senhor tem algum medo do Cleiton? Sim, se for solto, né? Ele sabia que eu estava naquele dia lá. Uhum. Então o senhor tem medo, caso ele venha ser solto, ele Hoje em dia não, porque eu detalhar. não estou mais trabalhando, não. Entendi. O senhor da delegacia chegou a mencionar que Cleiton já teve discussões com trabalhadores do posto, inclusive tendo ameaçado por não dar um cigarro aí. Como é que foi isso? No momento agora eu não me recordo. Mas todos eles ali, se você não der dinheiro, ou não der o que eles pedem, eles ameaçam. Mas o senhor já teve algum problema com a vítima Leonardo? Não. Você já soube também dele causando alguma confusão no posto? Tá certo. Obrigada, então. Não tenho mais perguntas. Doutora Ingrid, doutora Carolina. Sim, excelência, obrigada. Bom dia, testemunhos, tá bem? Eu quero só esclarecer algumas situações aqui. O senhor disse que presenciou uma discussão, certo? O senhor se lembra o horário, mais ou menos, dessa discussão? Com exatidão, não. Não, mas mais ou menos. Mais ou menos entre 10 e 11 horas da noite. Ali. Da noite. Da noite. Da noite, porque o senhor disse aqui que entre as 7 às 19, é isso? Às 7 da manhã. 7 da manhã, é isso. Então, depois que o senhor tinha começado a trabalhar, seria o horário dessa discussão aí que o senhor está me falando? Não, bem depois. Mais ou menos, volta de 10 a 11 horas da noite. Ah, sim, tá. Aí, nessa discussão, o senhor viu alguém portando uma faca? Todos eles andam com faca. Ou então pedaço de ferro, todos eles. Sempre. Mas um dia eu não presenciei ninguém com faca. Mas então o senhor acha é comum eles terem algum tipo de lâmina, alguma coisa para defesa pessoal deles? E já teve abordagem lá que eu vi várias facas no chão da polícia. Apreendeu. Entendeu? Entendi. E o senhor, então, o senhor trabalha, só para eu entender, o senhor era funcionário à época do posto ou da bodega? Da bodega. Da bodega, que é a conveniência. Que é a bodega. O Stanley, que é o secretário, ele vai espelhar para o senhor aí atrás uma foto. Essa bem aí. Eu queria que o senhor mostrasse aonde que o senhor estava no dia. Aqui no canto do lado de dentro. O rapaz dormia aqui, ó. Então o senhor estava dentro da conveniência no canto. Com a grade fechada. Meia-noite a grade fechada. Certo. Essa grade, ela é aquela furadinha. É? Aqui, ó. Mas é aquelas furadinhas que o senhor consegue ver quem é que está do lado de fora. Né? Não impedia a sua visão, não, a grade. E nessa porta cinza aí era onde a vítima estava. Seria isso? Sim, estava dormindo. Eu só dormi nesse local aí que foi relatado para mim. Que ele não mexia com ninguém, que não tinha que preocupar, nem falar nada. Uhum. Só chegar e fazer seu trabalho. Tá, aí ele tá deitado aí. De onde vem a galega? Interceptar a ação? Do lado de cada rua. Daqui? É, daqui do outro lado. Tem duas ruas. Não aparece. Não aparece nessa foto. Não. Não, nessa foto não dá para ver onde a galega estava. Ela atravessa a pista, é isso que você está me falando. Sim. Ela atravessa a pista e Vem essa direção direto direto. na vítima. Tá. Então, o senhor me corrija se eu estiver errada. O senhor estava sentado, trabalhando, como um dia qualquer, e aí o senhor só vê quando começa a agressão. Ou o senhor vê alguém chegando com pau. Sim, eu vejo ele chegou daqui, ó. Assim, Dessa lateral aí. dessa lateral. Agora eu não posso dizer se ele veio de lá ou de cá. Aí o senhor vê ele arrastando alguma coisa, uma pessoa encapuzada, seria isso? Sim. Uma pessoa encapuzada e já parte em direção à vítima. Sim. Nessa hora, o senhor já me disse que a galega foi em direção, para tentar interceptar. Qual foi a reação do senhor?
Eu fiquei só olhando, porque o que o patrão falou, quando vê essas coisas, não se promete. Porque depois vai sobrar para você, não fala nada. É tanto que eu falei, não vou ligar para a ambulância, eu não vou me envolver. Quem ligou para a ambulância foi o frentista Do posto. do posto. Aí o senhor acha que essa ação durou quanto tempo? Da chegar, dar a paulada e ir embora. Bem menos que isso, foi muito rápido. Uhum. Ele chegou, agrediu e tentou sair. Então, houve uma situação dessa galega interceptar Sim, o agressor? ela tentou interceptar. Uma luta corporal? Não. Seria isso? Ela pegou o pau e ele ficou puxando, ela puxando. Uhum. E quando ela conseguiu pegar, ele saiu, mas depois voltou para pegar. Tomou dela depois. E essa pessoa que estava agredindo foi em qual direção? Embora, fugiu. Mesmo local que ele veio. Só que eu não sei dizer se foi para cá ou para cá. Porque não Subiu, né? subiu. Ele não foi em direção ao albergue. Ele foi na direção oposta. Certo. O senhor relatou aqui pra gente que ele, a galega conseguiu tirar o instrumento da mão do autor. E aí, momento após, ele conseguiu pegar novamente. Nesse segundo momento, que ele conseguiu pegar o instrumento, ele tentou novamente agredir a vítima ou ele só pegou e saiu correndo? Só pegou e saiu correndo. Depois que a moça chegou, eles perguntaram, cadê a arma do crime? Ele foi acertar com quem? Ele foi esfaqueado? Você fala aqui, a polícia? Não, a ambulância. A ambulância, SAMU, perguntou para ela. Perguntou. Ele falou, não, ele levou. Era um pau, ele levou. Entendi. Aí, beleza, o senhor ouviu toda essa situação, aí o senhor chama o frentista, é isso? O senhor sai do seu local de trabalho também? Não, o frentista que veio depois. Perguntou o que aconteceu. Sim. Acertaram o rapaz, acho que matou. Uhum. E a galera disse, liga para a ambulância. Eu não vou me envolver. O frentista ligou para a ambulância. Demorou a ambulância para chegar? O senhor sabe se chegou? Não, foi rápido. Não foi rápido, demorou. E não apareceu nenhuma polícia, autoridade policial nenhuma? Durante a noite, não. Até às 7 da manhã. O senhor ficou até 7 horas da manhã lá nesse dia. Aí depois que a SAMU chega, socorre ele, o senhor continuou trabalhando. Ele trabalha normal. O senhor, só se o senhor se recordar, nesse dia a galega estava acompanhada de mais alguém? Quando ela veio correndo, tem mais pessoas com ela? Sozinho. Era comum o senhor presenciar ela usando droga lá nesse local? Pelo A trabalho. galega eu nunca presenciei ela usando droga, não. Mas dá para ver quando ela chegar lá drogada. Era perceptível que ela tinha feito uso de droga. É perceptível. Nesse dia, o senhor acha que ela estava... Isso é uma pergunta totalmente subjetiva. É o entendimento do senhor. O senhor acha que ela poderia ter feito uso de alguma coisa? Usou. Porque no dia ela estava junto com os outros. Estavam todos usando droga. Inclusive a vítima. Inclusive a vítima. Inclusive a vítima não, a acusada. A vítima está dormindo, não estava usando droga, não. Tá. Ele só tinha bebido. Bebida alcoólica, o senhor fala, né? Pinga, essas coisas. O senhor se lembra do momento em que ele vai deitar? Quando eu cheguei para pegar o turno, ele já estava deitado. Ele já estava deitado lá. O senhor passa por ele e entra normal. Não. Ele estava coberto os pés na cabeça. Entendi. E aí ocorre a discussão, pelo que eu estou entendendo na cronologia, ocorre essa discussão. O senhor consegue entender o motivo dessa discussão entre eles? De dentro de onde o senhor estava trabalhando? Estava com o celular na mão, estava prestando mais atenção no celular. E ali é normal. É uma coisa normal. É normal. Eles sempre usam droga, briga entre eles, depois não se falam como se nada tivesse acontecido. Então o senhor já, nesse poucos meses que o senhor estava trabalhando lá, isso já era corriqueiro? Já. Entendi. Então, o senhor entra, chega, ele está lá deitado, o senhor entra para trabalhar, ocorre essa discussão, depois dessa discussão ele deita de novo. É isso? Não, ele não chegou a acordar da discussão. Ele não participa da discussão, então? Ele continua deitado? Eu fiquei sem entender por que ele agrediu ele. Entendi. Então, o senhor alega que a vítima nem participou? Não. Continua deitado? Continua deitado. Entendi. Aí o senhor, no dia seguinte, o senhor não estava trabalhando mais? O senhor sai às 7 da manhã, né? O senhor fica de folga. E aí, é quase um ano depois que o senhor falou para a doutora promotora que... Eu fui procurado sobre esse assunto. E aí o senhor dá a sua versão na delegacia de polícia, certo? Quando o senhor vai até a delegacia de polícia, o senhor faz um reconhecimento, como o senhor já esclareceu para a doutora, de roupa.
Opa. Porque o senhor, se o senhor me corrija se eu estiver errado. O senhor teria dito que não conseguiu ver o rosto da pessoa que estava de capuz, certo? Só que o senhor alega e confirmou para a doutora que reconhece que o Clayton teria estado no meio dessa discussão aí naquele dia. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: esse reconhecimento do Clayton estar na discussão, como que aconteceu na delegacia? Foi por foto? Eles mostraram uma foto do senhor do Clayton e perguntou: esse cara estava envolvido? O senhor consegue se lembrar? Eu me lembro que ele mostrou algumas fotos. A única que eu consegui me lembrar é a da foto da galega. Ele citou o nome dela, eu nem sei o nome dela. Nem lembro. Ele falou o nome dela, eu falei, o nome dela é esse, eu só conheço por galega. Uhum. Que é o nome que eles usam, né? Aí mostrou a foto da outra que ela pega, que eu acho que é Vice. Vice? Lá. Não vi. Tinha uma tal de Bruninha, que o senhor também não sabe, né? Bruninha, eu sei quem é. Mas o senhor viu foto dela lá? Ele mostrou a foto e o nome, só que ela não condiz com a foto. Ele Ah. das drogas, mas a face se lembra muito. E aí, entre essas fotos estava a foto do Clayton, ou foi uma pergunta direcionada? Mostraram uma foto para o senhor e perguntaram: esse senhor estava envolvido? Essa pessoa estava envolvida? O seminário mostrou, e é tanto que eu me lembro que ele falou de outras acusações que ele falou. Em relação ao Clayton, especificamente. Certo. Então, só para confirmar, não houve uma situação de o senhor ser colocado em uma sala, com vidro, com pessoas parecidas ao Clayton para indicar, foi aquele. O senhor não participou desse procedimento. Tá certo. Tem mais. Muito obrigada pelo comparecimento. Testemunha, nesse momento que o senhor viu o acusado chegando com um pedaço de carne, ele estava sozinho? Sozinho. No momento que ele agrediu a vítima, mais alguém agrediu a vítima? Não. Só ele agrediu a vítima? Tá certo, sem mais perguntas. Doutora Ingrid? Algum complemento? Não. Jurados por escrito, tem alguma pergunta a fazer? Se tiver, é só levantar a mão, por gentileza. Não? Pode encerrar, por favor. Testemunha, muito obrigado. O senhor já... Podemos dispensar, doutor? Podemos, doutor, dispensar? Senhor. Iniciamos a gravação do seu depoimento. Já identificamos aqui a senhora com a câmera habilitada anteriormente, na presença da acusação, da defesa e dos jurados. A partir desse momento, não falaremos o nome da senhora de forma a garantir o sigilo, tá bom? Sim, senhor. Então, eu peço que a senhora também, durante o depoimento, não fale o seu próprio nome para não se identificar, correto? Sim, senhor. A senhora tem algum vínculo de parentesco com o acusado Clayton Otélio Moisés? Não, senhor. E com a vítima Leonardo da Cruz? Também não. O Só era só meu amigo. Amigo íntimo ou Não. só conhecido? Só conhecido, só que nós, como é que se diz? A gente morava em rua. Morava junto, morava na rua, todo mundo junto, né? Então a gente bebia junto, a gente fazia comida junto, dormia junto. Mas não eram amigos próximos, não? Não, muito não. Tá, eu vou compromissar a senhora tem um dever legal de dizer a verdade do que souber e for perguntado. Sim, Se a senhora mentir ou esconder a verdade, a senhora responde por crime de falso testemunho, compreendeu? Sim, senhor. Responda apenas aquilo que a senhora sabe. Se tiver alguma coisa que não sabe ou não presenciou, é só falar: não me lembro, não presenciei. Tudo bem? Sim, senhor. Inicialmente, a doutora Thaís, promotora de justiça, fará as perguntas e, posteriormente, as advogadas de defesa, a doutora Ingrid e a doutora Caroline. Doutora Thaís está com a palavra. Obrigada, excelência. Boa tarde. Testemunha sigilosa. Está me ouvindo bem? Sim, senhora. Então, estamos aqui apurando esse homicídio qualificado em que Clayton teria praticado no dia 13/3/2023, pauladas contra a vítima Leonardo Cruz Borges, morador de rua, por volta de 8h42. Próximo ali ao posto melhor. A senhora prestou depoimento na delegacia sobre esse fato? Sim, senhora. A senhora falou a verdade na delegacia? Falei. A senhora foi bem tratada na delegacia? Oi, sim, senhora. Alguém obrigou a senhora a dizer alguma coisa na delegacia? Não, senhora. Na época dos fatos, a senhora estava em situação de rua? Sim, senhora. Onde a senhora costumava dormir? Eu dormia lá na conveniência do posto de Piranga. Conveniência bodega? Da bodega, isso, sim, senhora.
Esse é o antigo posto melhor da QS9, onde os fatos aconteceram? É, onde o fato aconteceu. Perfeito. A senhora atualmente está presa por qual motivo? Eu estou presa por um latrocínio que meu marido fez. Não foi a senhora que praticou? Não, senhora. Entendi. Então, na época, a senhora era amiga da vítima Leonardo? Sim, senhora. A gente Essa foi vítima tinha qual apelido? Pernambuco. Ele também tinha um apelido de Neguinho? Neguinho também. Ele Quando também tinha outro apelido? Não, só conheço esses dois. Quando a gente não chamava ele de Pernambuco, eu chamava ele de Neguinho. Tá. A senhora conhecia o Cleiton, o acusado Cleiton? O Cleiton, ele morava lá, ele ficava lá na favela, junto com a gente lá. Só que ele não era... Ele ia, de vez em quando, para lá, usar droga e vender droga também lá. Mas ele tinha uma casa em Arbiqueiras? Ele mora para lá, Fontaniqueira. Eu não sei em qual rua, em que lugar. Sei que ele Entendi. mora... Então ele não era um morador de rua lá com vocês, ele só ia lá de vez em quando. Ele não era morador de rua, ele só ia lá mesmo. Ele ia lá para quê? Era para usar droga? Roubar droga e passar droga também para os outros usuários lá. Entendi. A senhora consta aqui como testemunha presencial dos fatos. No momento da agressão da vítima Leonardo, a senhora estava presente? Estava, sim, senhora. Eu estava lá na Conta, por favor, para nós, testemunha, exatamente o que a senhora presenciou. Tá. Naquele dia, eu estava lá na bodega, estava eu e mais duas amigas que moram na rua também, que é a Bruninha e a Vice. Elas estavam bebendo comigo, que eu sou, como é, eu sou dependente de álcool. Aí eu estava lá bebendo, aí esse Pernambuco também estava com a gente, bebendo também, lá numa turma, nós estávamos uma turma de morador de rua, bebendo. Aí nós estávamos lá tomando cachaça, isso era mais cedo, umas 8 horas da manhã para 9 horas. E aí, quando esse Pernambuco, mas tinha outro rapaz chamado Ceará, tiveram uma discussão com o Cláudio. Uma discussão lá, não sei porquê. Sei que ele já chegou e já começaram a discutir. Aí o Pernambuco, mas o Ceará pegaram umas facas e saíram correndo atrás do Cláudio. Foram para lá no albergue para lá. Aí eles voltaram, só que não conseguiram pegar o Cláudio. Eles voltaram e o Pernambuco continuou bebendo com nós. Aí eu fui para a favela, passei o resto do dia lá na favela. Quando foi de noite, a boca da noite, eu fui para lá, para a bodega de novo. E eles ainda estavam bebendo lá. Aí eu cheguei lá na roda, fiquei bebendo de novo, mas eles lá. Só que o Pernambuco já estava muito bêbado. Aí o Pernambuco falou que ia dormir, que ele já estava bêbado demais. Aí ele pegou uma pururuca, que a gente chama de os cobertor, pegou uma pururuca e foi deitar na porta do banheiro da bodega, porque o banheiro não estava funcionando. Então o pessoal lá da bodega deixava a gente ficar lá, né? Aí ele deitou lá e se embrulhou, pé e cabeça, ficou lá deitado. Com muito tempo depois, que eu não me lembro assim, o horário da noite, porque eu não sei se era mais cedo ou se era mais tarde, porque nós ficamos um tempão lá tomando cachaça. Aí esse cara chegou arrastando um caibo de quina, que tinha umas quinas, chegou e já foi batendo na cabeça lá do Pernambuco. Deu 2 pauladas nele. Com as 2 pauladas, ele tentou levantar o Pernambuco, só que ele não deu conta. Aí eu empurrei ele de cima do Pernambuco nessa hora. Aí ele caiu lá no chão e se levantou, dizendo que eu não podia ter feito aquilo, que ele ia me matar. Aí subiu lá para um albergue para lá, para um Daniqueira. Aí passou uns 3 dias, depois ele apareceu na favela de novo. Apareceu na favela dizendo... Um minutinho, senhora testemunha. Só para eu entender. Então, a senhora viu o denunciado, que é o réu que o Cleiton, chegando no local com um caibo? Um caibo. Um caibo é o que? É um pedaço de madeira? De madeira. Não só eu que vi, como as pessoas que estavam lá viram, como a moça da conveniência, o rapaz do posto, que é o frentista que chamou ajuda pro Pernambuco, né? Que chamou o SAMU. Entendi. Foi um crime na frente de todo mundo que estava ali no local. Na frente de todo mundo que estava no local. E lá também tem câmera. Tá. Esse caibo, que é esse pedaço de madeira, como é que era? Era grande? Era pesado?
Não, não era grandão. Ele era mais pequeno do que o Clayton e era de quina. Eu identifiquei como cabo de casa mesmo. Qual o tamanho, mais ou menos, que a senhora atribui? Acho que dava um metro e pouco. Então, 1 metro de pedaço de madeira. Mais de 1 metro, um pouco. E o Cleiton, quando o Cleiton deu essas pauladas de madeira na vítima, ela estava dormindo? Estava dormindo, embrulhada. Estava embrulhada? Estava embrulhada, com a cabeça por da porta lá. E ele conseguiu se defender na hora? Não, conseguiu não. Ele tentou levantar assim, mas acho que na hora da morte, porque ele já estava escorrendo sangue por toda parte. Entendi. E ele... Aí ele foi, na hora ele falava que queria matar a vítima? Qual que era a intenção dele? Não falou nada, não abriu a boca para falar nada. Então chegou, fez a ação e saiu. Entendi. E a senhora interviu no momento? Eu intervi, porque ele ia dar outra paulada no rapaz quando ele estava tentando levantar assim, organizando, sei lá, para morrer. Aquela agonia lá, quando ele foi para dar outra, eu derrubei ele. Aí ele caiu. Nesse momento, só um minutinho, testemunha. Nesse momento que a senhora segurou ele, a senhora está dizendo que a vítima já estava agonizando para morrer. Já estava agonizando para morrer. Ela parecia, por que a senhora diz isso? Ela parecia já estar morrendo? Como é que é? Porque ele estava tentando levantar assim, não dava conta de levantar. A cabeça sangrava? Estava com muito sangue na cara já. Essas pauladas eram na cara e na cabeça? Foi só na parte da cabeça, muito na cabeça. Entendi. Era voltado para a cabeça mesmo as pauladas. Entendi. Só que ele não deu conta de levantar a hora nenhuma. Ele só fez a menção de levantar, mas não deu conta, umas 2 vezes. Aí ele ia dar outra paulada na cabeça dele. Aí eu empurrei ele. Foi na hora que nós caímos nós dois juntos, com o caibro e com tudo. E ele chegou a tomar o caibro da senhora? Como é que foi? A senhora chegou a tomar o caibro dele? Quando nós caiu, ele pegou o caibro assim da minha mão. Eu peguei o caibro, ele pegou o caibro e saiu arrastando. Ficou me arrastando e falando para mim que eu não podia ter feito aquilo com ele, que depois eu ia sofrer as consequências. Ele saiu. Aí, com 3 dias depois, ele apareceu na favela. Calma aí, vamos só terminar de explicar aqui o fato. No momento que a senhora interveio para cima dele, a senhora tomou o caibro da mão dele? Não dei conta de tomar o caibro. Nós estamos lutando lá e ele pegou e tomou da minha mão, que eu estava agarrado no caibro. Ainda mais ficou até meus dedos o caibro. Não, mas então a senhora tentou tomar o caibro da mão dele? Como é que é? Porque a senhora está dizendo que ele pegou o caibro da sua mão? Sim, tentei, que na hora que eu empurrei ele, né? Que nós caímos juntos, eu agarrei no caibro. Ah, tá. Então ele tirou sua mão do caibro, mais ou menos assim? Tirou minha mão do caibro, porque não dei conta de tomar dele. Entendi. E depois... Como o pessoal já estava chegando, do pessoal do posto, né? E os moradores de Mutinha lá estavam já tudo junto assim, e aí gritando para não fazer aquilo com o Pernambuco. Ele pegou e saiu correndo com o caibro na mão, arrastando. Então, o pessoal do posto e outros moradores chegaram lá também falando para ele parar de fazer aquilo. Todo mundo gritando lá para ele parar, para não fazer aquilo. E aí, nesse momento que estava todo esse pessoal reunido e a senhora intervindo, ele foi embora? Ele foi, mundo aberto. Entendi. Nesse dia, senhora testemunha, a senhora estava bêbada? Como é que é? A senhora estava consciente para a senhora lembrar tudo? Eu estava senhora, porque eu não estava tão bêbada, não. Eu estava consciente, que eu me lembro de tudo. A senhora mencionou que bebeu um pouco de manhã Bebi um pouco à noite. Sim, senhora. Durante o dia, a senhora continuou bebendo ou estava só? Não. Eu bebi de manhã e fui lá para a favela lá, dormi um pouco, depois acordei e fui de novo lá para a conveniência lá da bodega. Aí lá continuei bebendo de novo. O Cleiton falou alguma coisa antes de dar as palavras ou ele chegou já de surpresa dando essas palavras? No canto da bodega, ele já chegou de uma vez, que ninguém nem percebeu, ninguém nem sabia que ele estava vindo. Ele já foi descobrindo assim do canto e já foi para cima do cara. Como se ele soubesse que ele estava dormindo lá. Entendi. A vítima falou alguma coisa? Chegou a falar alguma coisa? Não ouvi nada que ele falou, não, senhor. Eu só vi só ele tentando levantar assim a cabeça e não dava conta. Depois das palavras. Entendi. Depois disso, quem chamou socorro? Como é que foi? Aí, depois disso, o Cláudio subiu com esse pau para lá. E aí nós ficamos pedindo ajuda para alguém ligar para o SAMU e ele lá só se batendo, né? O Pernambuco se batendo lá no chão, lá com muito sangue.
Aí o frentista, que eu não sei o nome dele, um altão que fica lá no posto, chamou o SAMU, aí o SAMU veio, o bombeiro veio, e levaram ele para o hospital. Mas aí, quando amarraram ele lá na maca, o bombeiro falou que talvez ele não escapava, que estava muito ruim. Esses frentistas viram o crime também. Viu? Qual foi o motivo desse crime? Eu não sei, senhora. Não Ele sei. chegou do nada para bater Do na nada. casa? Só que eles tinham discutido mais cedo, né? Antes disso, eles tinham alguma rixa, o Cleiton e essa Eles vítima? tinham discutido, como eu falei para a senhora, eles tinham discutido mais cedo e o Pernambuco e o Ceará tinham corrido atrás do Clayton com a faca para pegar ele, só que eles não pegaram ele, eles voltaram e continuaram bebendo lá. A senhora viu essa discussão mais cedo? Eu vi eles brigando lá, discutindo, e os meninos correram atrás dele com a faca. Agora eu não sei qual foi o motivo, porque nessa hora eu estava um pouco distante, só vi eles correndo atrás dele. E quem estava com a faca? Quem estava com a faca era o Pernambuco e o Ceará. Que o Ceará, depois o Ceará sumiu de lá, depois que ele correu atrás dele, só ficou só o Pernambuco com a gente bebendo. Tá. Esse Ceará morava lá com vocês? Ficava na favela também, morador de rua. Ele fica lá com a banda, fica lá pra banda do curral. A senhora depois ficou sabendo o motivo dessa discussão? Não, senhora, não fiquei sabendo, que eu também não procurei saber, né? Como que era o comportamento da vítima lá? Ela era tranquila? Era tranquila, ele não usava droga. Ele só bebia a cachaça dele. Ele só tinha problema com álcool, não Só usava com álcool. droga. Ele bebia muito. A senhora já viu a vítima bater em alguém? Não. A Só senhora já viu? ele correndo atrás do Clayton, mas o Ceará. Não sei por quê. A senhora só viu ele esse dia em confusão com a vítima? Só vi ele esse dia, nessa confusão. Ele não mexia com ninguém? Não mexia com ninguém. Era uma pessoa boa que toda coisa que pediu para ele ia fazer. Mandava ele no lugar, ele ia. Quando não era, ele estava juntando latinha. Entendi. E em relação ao acusado Cleiton, ele ali costumava andar com arma branca, com faca? Não, nunca vi, não. Com faca, não. Com nada, não. Só vi ele lá na favela, lá, fumando a droga dele. E de vez em quando ele vendia lá uma droga para os usuários. Só. De vez em quando ele vendia drogas para os usuários, então ele costumava traficar no local. Ele vendia lá, para pegar o dinheiro para comprar mais droga, né? Entendi. Ele comprava e ele vendia. E ele usava calça jeans, tênis? No dia? Se ele usava, geralmente, ele usava calça jeans. Geralmente, eu nunca vi ele de bermuda. Entendi. E ele tinha essa casa lá para Arniqueiras. Arniqueiras. E esse Cleiton, a senhora na delegacia falou que ele era violento e costumava andar com arma branca. Não me lembro. Sim. Por que a senhora falou que ele era violento? Ele já teve confusão com outros moradores, o senhor Cleiton? Sim, não. Lá na favela, de vez em quando, ele batia nos usuários, né? Tinha uma confusão de vez em quando com os usuários. Então, ele é muito violento, porque eu já vi ele dando paulada em usuário lá, não sei, às vezes, qualquer coisinha ele pegava de usuário de porrada, então, pra mim, ele é violento. Então, ele já tinha pegado outros moradores lá de porrada, é isso? Sim. E aí os moradores tinham medo dele? Porque ele era traficante, batia nos outros, eles tinham medo dele? Eu não sei se ele era traficante. Ela acabou de falar, doutora. Não, ela falou que ele supostamente vendia drogas. Aí ela tá voltando de fato a ele. Só um minutinho, a testemunha. Doutora, a testemunha falou que ele traficava, então. Aí a doutora está fazendo pergunta em cima da testemunha. Agora, se isso é verdadeiro ou não, né? Tem que ter outro processo, tudo, mas tem que ter só com relação ao testemunho dela. Retomando. Testemunho. Nem lembro mais. Então, eu estou perguntando, né? A senhora está dizendo que ele vendia drogas, ou seja, pela lei. Ele comprava para usar e vendia também lá. Vendia drogas, tráfico de drogas e batia nos moradores. Eu estou perguntando se os moradores tinham medo dele lá no local. Eu mesmo tinha, né? Tinha. Eu mesmo tinha medo dele. Entendi.
A vítima também tinha um apelido de Tocantins? Tinha. E o acusado tinha algum apelido? Tem, mas eu não tô lembrando o apelido dele no momento. Tudo bem. A senhora falou que tinha várias pessoas no local. Quem eram as pessoas que a senhora conhecia que estavam no local? A Vice, a Bruninha, o frentista lá, que eu não sei o nome dele, mas é conhecido nosso também. A menina lá da conveniência, ela é uma coroa já, que ela trabalha lá dentro, que ela fica trancada a noite toda lá na grade, né? Uhum. Ela fica trancada. A senhora chegou a falar com a Vice e com a Bruninha, se elas viram também essas agressões? Vai, todo mundo viu, senhora. E na hora lá, uma saiu para um lado, outra saiu para outro depois. É porque a Bruninha mesmo negou que viu. Ela tinha medo dele? Ah, deve ter, né? Porque ele não era frouxo e cheiro com noiado. Entendi. A senhora conversou com os frentistas sobre isso? Não, só na hora para pedir ajuda lá. Tá, e agora vamos para o dia seguinte. O dia seguinte, o Cleiton apareceu no local dos fatos para te ameaçar novamente? Apareceu, depois de acho que uns 2 dias, ele foi lá, por 2, 3 dias, ele foi lá na favela. Foi lá na favela e falou que eu não podia ter feito aquilo, porque ele não era nada meu, né? O Pernambuco. Uhum. Então, mas ele entendia, porque foi na hora, ele falou que foi, como é que é o ditado? Que eu não tinha, como é que, de repente eu me empolguei e empurrei ele na hora lá, para não matar o cara. Ele entendia, mas não era para mim dormir, por quê? Que podia acontecer do mesmo jeito que aconteceu com ele comigo, se eu ficasse moscando. Já falou assim? Ah, então ele falou para a senhora não dormir, senão ele ia fazer a mesma coisa. Ele ele falou fez com a vítima porque eu tinha impedido ele de matar, de terminar o serviço dele lá. Ele estava fazendo, que ele disse que não tinha nada a ver com o que eu queria me entrando lá. Na delegacia, a senhora também mencionou que ele te ameaçou se a senhora contasse do ocorrido. Ele também. Ele falou que eu dou ocorrido que se nós fosse na delegacia, porque a delegacia fica bem pertinho, né? Uhum. Aí ele continuou lá na favela. Por isso que a senhora pediu sigilo? Foi, porque eu tenho medo dele, né? Aí ele continuou na favela lá. Aí eu, outro dia, passou um dia lá, ele ainda tô com fogo nos barracos lá, jogado doido lá. Aí logo aconteceu esse negócio com o meu marido, que eu tava lá também acompanhando meu marido lá na rua, e aí o marido matou um rapaz lá, e aí eu vim presa também. Uhum. Depois disso, a senhora viu o Pernambuco, depois desses fatos? Não, só vi no dia que aconteceu isso, que amarraram ele na maca, os bombeiros levaram ele para o hospital, só vi naquela hora lá. Ele não chegou a voltar para o local onde você morreu? Não, ele morreu para lá. Eu já vim saber que ele morreu depois, ele já estava aqui na cadeia. Foi para o hospital e depois morreu. Eu acho que foi, porque ele já tinha ido, naquele dia não voltou mais. Aí o pessoal, gente, o Pernambuco não dá notícia, será que ele morreu? Aí quando eu chego na cadeia aqui, que foi que me tiraram para me dar o depoimento, foi que eu fiquei sabendo que ele tinha morrido no hospital. Entendi. Qual que era a distância que a senhora estava da vítima? A uns quase 2 metros. Entendi. Eu estava sentada lá no meu fio lá, mas menina. Tem uma calçadinha lá que a gente fica sentado lá, ficava sentado lá, tomando cachaça lá. O acusado chegou de qual direção? Foi do posto? Do posto, sim senhora, do posto. E nós estávamos na direção do pegar. Ele estava com qual vestimenta, você lembra? Senhora, eu não estou bem lembrada. Sei que eu lembro que parece que eu não estou bem lembrada, mas a camisa era preta. Ah, mas isso aí a senhora não se recorda. Não me recordo. Não sabe se ele estava com um casaco por cima dessa blusa preta vermelho? Não lembro, senhora. Não foi lembro. Tudo muito rápido. Perfeito. Não tem problema, não. Só que a senhora se recordar. Tá. Mas a senhora viu o rosto dele, do senhor Cleiton? Estava estampado, né? Todo mundo conhecia ele lá. Ele não estava com o rosto coberto? Não estava com o rosto coberto, não, senhora. Todo mundo que estava lá conhecia ele? Conhecia ele. Entendi. O local era iluminado? O local onde aconteceu isso? É bem na porta da conveniência, lá é tudo claro, por causa dos postos.
Essa câmera ficava onde, senhora se A câmera recorda? fica no canto da bodega de quem vem do posto. Dentro do posto? Não, de quem vem do posto, fica na bodega, a câmera. Ah, entendi. Eu não sei se ela estava funcionando, né? No dia. Eu sei que a câmera Mas pega. vocês estavam de frente para o posto ou na lateral do posto? Nós estávamos do lado da bodega, assim, encostado na parede, no muro lá, que tem a calçadinha. Então era para lateral. É, lateral, assim. E ele apareceu do canto do posto lá, assim. A vítima, a senhora já viu a vítima com faca? Não, No dia ele estava armado, quando ele estava dormindo, tinha arma lá com ele? não, que eu saiba, não. Porque pegaram ele lá, botaram na maca, levaram para o hospital. Ficou a sacolinha dele lá. Uma sacolinha dele, não tinha nada na sacolinha dele, só umas latinhas e uns documentos, que até está guardado esse documento, foi mandado lá para o albergue. Você sabe se a vítima tinha filho? Não sei. Eu só sei que, da vida dele, eu só sei que ele contava que parece que tinha largado a mulher e entrou na depressão da cachaça, né? E tinha saído de casa e estava morando na rua. Só isso que eu sei. Entendi. Tá certo. Tem mais alguma coisa a acrescentar, testemunha? Não, senhora, só isso mesmo que eu presenciei, que eu vi, que aconteceu no dia lá. Tá bom. Muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. Doutora Ingrid? Bom dia, testemunha, tudo bem? Tudo bem, a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Eu tenho só alguns esclarecimentos que eu queria fazer com a senhora. A senhora falou para a doutora promotora que nesse dia presenciou uma discussão. A senhora consegue se lembrar quanto tempo demorou entre essa discussão e as palavras? Não entendi. As palavras eu não ouvi, porque eu estava meio distante. Não, digo o intervalo de tempo entre eles discutirem e acontecer as pauladas. Quanto tempo demorou isso? Não, as pauladas já foi à noite. E a discussão deles foi de manhã. A discussão deles foi de 8 horas para 9 horas da manhã, que nós estávamos bebendo na bodega. E aí, quando eu fui me embora, ele foi no tempo que o Pernambuco mais do Ceará correu atrás dele. Eles tinham discutido e ele saiu correndo, o menino atrás dele com a faca, do Clyde. Certo. Aí, que hora da noite? Aí, quando foi de noite, quando foi assim, de 7 horas, mais ou menos 7 horas, eu fui lá para a bodega. E fiquei na roda dele lá. O Pernambuco estava lá ainda bebendo. E eu fiquei lá na roda deles bebendo. Aí eu não me lembro o horário que aconteceu exato esse fato. Porque eu não estava desligada do horário, eu não sei. Se era mais de 9 horas, 10 horas, eu sei que não era cedinho. Sei que era noite. Lá, ela só sabe dizer que era noite. Só sei dizer que era à noite já. Stanley, tem como a gente, pelo vídeo, Excelência, transmitir uma tela? Passar para ela? Sim. É que eu queria entender, testemunha, qual que era a sua posição lá no posto, para entender o que você conseguia ver. Aí, se a gente conseguir, Stanley, colocar no Maps assim, bodega conveniência? Qual ID, doutor? Ah, não, no Google, que eu estou dizendo. Sim. Sabe? Colocar no Google assim, bodega da conveniência. Aí tem uma foto bem do estabelecimento. Eu queria que a senhora me dissesse aonde a senhora estava. A senhora já narrou para a promotora de justiça, mas eu queria entender qual era o seu ângulo ali, a sua posição de visão. Sim. Verde, né? A senhora consegue ver o que o... não, ainda não, ele não está transmitindo. Não, ele está colocando, só um pouquinho. Aqui. Agora a senhora consegue ver, não consegue? Sim, não tem aí onde tem esse número, aqui essas calçadinhas, aonde tem esse número que onde ele está passando o mouse? Sim, vem mais para cá. Aqui, bodega e conveniência. Nós estávamos bem aqui, ó. Onde está essa pichação, esse muro azul? É isso, nós estamos aqui, perto desse negócio amarelinho aqui, ó. Desse portinho. Mais para cá. Sim. Para isso. Aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Esse cantinho aí, a senhora estava nesse cantinho, perto desse canto, era.
Bodega da E conveniência. aí o menino morreu na porta desse banheiro. Na porta, onde é a porta do banheiro? É o azulzinho? Aí. Onde ele colocou o mouse, né? É, bem aqui, ó. É. Certo. Aí Como a porta do senhora banheiro. narrou. Ok, aí pode deixar a imagem, por favor, Stan? Tá certo. A senhora estava nessa posição. Aí, É. nessa posição que a senhora estava bebendo com as outras duas meninas. As outras meninas e o Pernambuco mais cedo. Aí depois ele foi dormir pra lá, tá na porta lá. Certo. Aí, de qual direção que veio o agressor? Veio desse canto aqui do posto, ó. Do canto ali. Aí eu pensei, Aí, ó, aonde o Stanley está no local. atrás da caminhonete, lá no. Entendi. Entendi. E a senhora se refere, quando a promotora perguntou se havia uma câmera, a senhora se refere à câmera da conveniência. Da conveniência. Como é que eu aponto aqui? Onde que ela tá? É bem aqui, ó. Bem aqui no último. É, bem aqui. É, tem que falar bem só. Ela fica abaixo Do todo. do todo aqui do Isso. lado. Não, desse lado, isso, desse A lado. câmera de segurança ficaria abaixo do todo. Isso, bem aí. Isso, aonde que tá É. Tá, ok. Aí, nesse caso, a senhora me confirma se eu tiver entendido errado, tá? Ah, A senhora disse para a promotora de justiça que foi para aí de manhã, bebeu com essas meninas, sim. E E sai? com não foi? Saiu e Foi. voltou à noite. Nisso que a senhora saiu, a senhora continuou bebendo? A senhora Não, bebeu? não, fui pra favela lá e fiz minhas coisas lá e dormi um pouco, depois acordei, aí voltei, porque quando a gente mora na rua, a gente bebe direto, entendeu? Aí eu acordei com uma ressaca e fui pra lá, pra bodega. Quando eu chego lá, o menino tava bebendo, eu me trocei lá com ele lá e comecei a beber de novo. Bebeu de novo. E nesse dia a senhora só bebeu bebida alcoólica ou também fez uso de entorpecente? Não vou mentir pra senhora, eu uso crack, usava, né, que eu tô preso agora, não tô usando mais. Eu usava crack, nesse dia eu não tinha usado porque eu tinha acabado de acordar. Aí eu tive que ir pra lá. E antes, no dia anterior? Antes eu usava, sim, senhora. Senhora, só se a senhora souber e puder precisar. A senhora se lembra há quanto tempo a senhora conhecia a vítima, assim, da rua? O Pernambuco, Barra Tocantins? O Tocantins? E já fazia uns... E já tinha mais de 5 meses que ele estava por lá. Sempre nesse mesmo lugar aí? Hã? Sempre nessa mesma conveniência? Não, sempre... porque ele dormia na porta do banheiro aí. Sempre aí, e lá no albergue. Ele ficava sempre na porta do albergue também, que ele ia lá para pegar comida, né? Ele não era nem de ir lá na favela, porque... Essa favela que a senhora se refere é onde? É aqui atrás do posto. Como é que eu posso... Entendi. Aí Obrigada. atravessa a pista, atravessa a pista e tem lá um tipo assim, uma É construção. perto do albergue? Não, é para baixo, senhora. Para baixo, atrás do posto ali, ó. Para lá. Sim, que é a O delegacia. rumo descendo por um da Coca-Cola. Entendi. Entendi. E das vezes que a senhora, nesses 5 meses, estava aí convivendo, digamos assim, com a vítima, quantas vezes a senhora viu o Clayton? Nesse tempo, não, o Cláudio já vivia lá na favela, lá. Ficava lá na favela, lá. Ele ia, voltava, passava um dia sem ir, depois voltava de novo para a favela. Porque ele não morava lá na favela, né? Ele não é morador de rua, ele tem a casa dele para lá, família dele. A senhora mencionou para a doutora que houve uma discussão, né? Eu até comecei perguntando sobre ela. A senhora sabe dizer qual era o motivo dessa discussão? Não sei, porque eu não escutei sobre o que era, eu só sei quando eu vi os meninos pegando umas facas lá e correndo atrás do Cláudio. Aí eu não sei por quê. Já perguntei, meu Deus, o que está acontecendo? E eles saíram correndo. Aí foram deixar o Cláudio lá para o albergue para lá. E o Cláudio, quando foi à noite, o Cláudio voltou. E essa testemunha, desculpa, essa briga foi aí nesse mesmo local do fato, na bodega? A discussão deles foi mais para cá, lá já dentro do posto ali. Mas nesse mesmo perímetro aí. No mesmo perímetro, Não foi na favela? Não foi na favela, não. O Pernambuco não andava lá na favela. Ok. Quando a senhora está lá, bebendo com as duas meninas, aí só disse que escuta uma pessoa arrastando um caipo de madeira, vindo em direção... Não escuto. Ele chegou de uma vez. Todo mundo viu a hora que ele chegou. Tá. Então ele chegou de uma vez já batendo. Já foi chegando e já foi para cima dele com o pau. Como se ele já soubesse que ele estava lá.
A senhora não viu ele chegando, então? Eu vi ele, todo mundo viu ele chegando na hora, no canto do. Onde eu apontei lá, naquele canto lá do posto. Então, é isso que eu Da queria bodega. entender. Houve um momento em que a senhora vê uma pessoa se aproximando, ou a senhora está lá tranquila, bebendo com as suas amigas, e de repente ouve a Eu palavra. vi o Caio chegando com aquele Caio e ele já foi pra cima do cara dormindo. Só. Aí a reação das suas amigas foi correr, a da senhora foi tentar impedir. Foi, a minha reação foi empurrar ele. Quando ele foi para dar outra paulada, eu empurrei ele e as meninas começaram a gritar para não fazer isso, para não matar ele, para não matar ele. E o pessoal do posto já vieram também. Aí eles... Nessa hora, desculpa, testemunha. Nessa hora tinha, como a senhora confirmou para a promotora, tinha a senhora, suas amigas Sim. e os frentistas. A senhora se lembra de ter algum cliente abastecendo o carro nessa hora? Eu não me lembro, senhora. Se tinha, eu não me lembro. Tem mais. Obrigada, testemunha. Agradeço pela colaboração. Sim. Testemunha, Senhora, a senhora mencionou para a doutora que não usou crack nesse dia. A senhora estava sem usar crack no dia anterior? eu tinha usado pela manhã, sim. Mas já à noite, como eu falei para a senhora, eu voltei umas 9 horas, 10 horas da manhã lá para a favela e fui dormir. Quando foi à noite, eu acordei numa ressaca e fui lá para a bodega lá, atrás de cachaça. A senhora era acostumada a usar crack? Sim, eu fui no crack por tempo. Depois que passava o efeito, a senhora ficava sóbria? Sim, senhora. Lembrava bem das coisas? Sim, senhora. Tá certo. Obrigada. Sem mais perguntas. Doutora Ingrid, tem alguma pergunta complementar? Não? Jurados, por escrito, tá bem? Se o senhor tiver alguma pergunta a fazer, levante a mão. Ninguém? Não? Tá. Não pode encerrar, por favor, estando aqui.